Vereadores e vereadoras, primeiro eu queria parabenizar o vereador Renato por aquela cômica, mas muito séria denúncia que nos é lembrada entre nós até hoje. Obviamente pela coragem, pela postura da vereadora Manu sobre o tema, por mais que tenhamos muitas divergências, inclusive sobre pontos desse projeto, existem muitas convergências também sobre nossas práticas legislativas em vários momentos, né? Em absoluto, podemos negar a necessidade de que a Operação Mercadores da Morte, a prática ou as práticas que levaram a ela, envergonha toda a cidade, lesou muitas famílias, mesmo as não lesadas materialmente, emocionalmente, como a própria vereadora Manu expôs aqui, como nós sabemos de várias situações de pessoas que precisavam e ainda, né, quando precisam desse serviço na nossa cidade. Feitas essas considerações, eu acho que é inevitável que em muitos momentos a nossa atividade parlamentar lide com emoções, como hoje nós estamos muito tocados e tocadas, né? Como o caso de lidar com uma situação fatídica como a morte, embora irreversível para qualquer um de nós. Mas a nossa atividade parlamentar, ela também não pode ser apenas movida por emoção, né? E são esses dois pontos que eu queria trazer alguns elementos aqui de preocupação, não com o texto original, que muito bem redigidamente o vereador Renato e a vereadora Manu apresentaram a essa casa, mas ao substitutivo global apresentado na tramitação, a sua primeira versão sobretudo, que depois foi incorporado alguns outros elementos, e que ali existem preocupações que eu quero pontuar com os senhores e com as senhoras. O primeiro ponto é sobre a modalidade de vínculo com as empresas e com as instituições que agora vão passar a oferecer o serviço. Muito acertadamente, no projeto original, previa-se ali a modalidade de licitação, entendendo este como um serviço público essencial e que licitação, de acordo com os artigos 112 da Constituição Catarinense e 175 da Constituição Federal, é a modalidade que traz maior segurança jurídica, maior controle do Executivo para serviços públicos de interesse público, estabelece maiores parâmetros de responsabilização entre o poder público, o serviço prestado e as empresas. E o substitutivo traz uma alteração para chamamento público ou chamada pública, que é um modelo, vereadora Frane, um pouco mais frouxo dessas relações, de uma transferência de um serviço de interesse público ou de utilidade pública para iniciativa privada, que os dois podem fazê-lo, mas com maior flexibilidade, talvez menos transparência, um modelo que estabelece parcerias para serviços mais dirigidos, como é o caso deste aqui, inclusive, mas sem responsabilizações contratuais mais exigidas, mais duras que a lei de licitação, por exemplo, prevê. O que, inclusive, deixa também possibilidades em aberto de que situações que estão sendo aqui colocadas, vereador Dinho, que já foram problemas outrora, não estão 100% eximidas de acontecer.
o que é muito ruim. E eu, particularmente, já estou cansada de voto de confiança, em deixar na mão da prefeitura ajustes que essa casa tem legitimidade de fazer. E eu não tenho medo da opinião pública. Eu não estou com medo que a opinião pública lá fora, por exemplo, diga que eu sou conivente com cartéis. Muito antes, pelo contrário. Endurecer o processo licitatório de vinculação entre essas empresas e o poder público é justamente o que garantiria maior controle sobre problemas que nós já tivemos outrora. E o projeto original, eu quero deixar isso muito frisado para o vereador Renato, o projeto original trazia isso, e o substitutivo abre mão desse controle mais rígido pelo modelo licitatório. Foi encomendado pela prefeitura esse substitutivo? Não sei. Foi apresentado em tramitação aqui na comissão. E eu não darei cheque em branco para a prefeitura, nem para sanção, nem para decreto posterior. Foi encomendado pelas próprias funerárias, talvez? Por que não, vereador Renato? Não é preciso deixar 15% apenas reservado. O que exige limitação mínima é justamente a iniciativa privada. É a possibilidade dos lucros das funerárias. O direito, ele é universal e está previsto inclusive na nossa lei orgânica, no artigo 7º, se eu não me engano, em algum lugar ali da lei orgânica. O meu parecer na comissão de orçamento traz textualmente. Um estudo que não foi apresentado na tramitação, uma previsibilidade de limitação do direito que não tinha no texto original, nos artigos 2º e 5º do texto original que vocês apresentaram, com o qual eu tinha total concordância. Com base em que se coloca esses 15%, sendo que o direito, ele não pode ser restringido, vereador Bericó. O lucro precisa ser garantido, mas o direito não pode ser restringido, não pode ser restrito. Porque nós não temos como fazer previsibilidade da desgraça ou não. E justamente por ser um chamamento público em que a lei deveria ser a normativa que estabelece todas as competências, deveres, responsabilidades, não vai poder ser jogado para um momento posterior. Tem um ponto que o substitutivo melhora o projeto talvez. A questão do perímetro, a questão ali da central de óbitos e tudo mais. Mas esses dois pontos são muito complicados para a gente trabalhar, vereador Renato, e eu sei que o senhor me entende. Por isso que eu te dou uma parte nesse minuto final da minha fala. Vereadora, parabéns pela sua fala, mas a gente sabe que na questão política, legislativa, muitas vezes, quando você quer realmente colocar o que é o primordial e o que é o correto, vai para a gaveta. Então, o que nós entendemos? Que a gente precisa avançar. Algumas situações, de repente, podem ser melhoradas em alguma emenda posteriormente, mas o que é mais importante? A lei existe, do que fique na gaveta. Então, no meu entendimento, vamos caminhando devagar, mas estamos caminhando. Olha, vereador Renato, eu não gostaria de abrir mão da prerrogativa desta casa trabalhar pela melhoria dos projetos, porque justamente esse substitutivo encomendado é que prejudicou o brilhante texto que o senhor e que a vereadora Manu apresentaram, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E quando nós abrimos mão da nossa autonomia legislativa, o amanhã pode ser muito pior. Obrigada.